Quero estar assentados por bondade. Uma alegria muito grande poder retornar a esta casa, esse ambiente. A gente já se sente em casa já, né? A gente já sente que pertence aqui à missão da última hora junto com os irmãos aqui de Novo Hamburgo. De tanta vez que a gente volta, né, pastor? Acho que vou mudar para cá a casa, eu acho, né, pastor? Amém, irmãos? Mas é uma alegria novamente estar aqui com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus possa honrar a vida de cada um de vocês, para a glória dele. Que o Senhor Jesus possa conservar vocês com vida até a vinda do nosso Senhor Jesus. Jean, Priscila, obrigado pelo convite. Deus abençoe vocês. Fazer o que, né, filho? A inveja, né? Não dá pra ter inveja, né? A gente é crente, né? Não dá pra ter inveja. Fazer o que, né? A gente não tem muito cabelo, não tem o que fazer, né, gente? Eu sempre brinco, depois que eu acabei indo pro quartel ali, a gente rapa a cabeça, irmão, nunca mais voltou, né? E eu tava pregando um dia num culto e um abençoado, né? Eu acho que foi meio que usado pelo inimigo aquele irmão. O abençoado subiu na parte de trás do púlpito, foi tirar uma foto de trás, assim. Quando ele tirou aquela foto de trás, eu vi aquela auréola, parecia um quipazinho assim de judeu. Eu falei, não, negativo. No outro dia eu falei pra minha esposa, falei, amor, tô indo lá, vou rapar a cabeça, não dá mais, não. Irmão, eu não me incomodo com as entradas, mas com aquele quipazinho, eu falei, não sou judeu não, sou, né? Aí não dá, né, irmãos? Mas, muito obrigado pelo convite, aos irmãos da liderança da juventude, essa juventude linda. Deus abençoe vocês grandemente, que Deus possa honrar cada vez vocês mais também e fazê-los crescer. Vocês não são o futuro da igreja, como já disse o Jean, vocês são o hoje da igreja. Deus precisa de vocês hoje para cumprir a vontade dele aqui. E entenda uma coisa, jovem, se você não quiser assumir, Deus levanta outro no seu lugar. Mas eu creio que aqui nessa noite há uma geração jovem neste ambiente que quer ser usada por Deus para a glória dele. Amém? Meus irmãos, faço-me acompanhar da minha esposa, Letícia, né? Não tem como não apresentar, senão depois em casa, irmãos. Mas eu quero ler um texto com vocês, Filipenses, capítulo de número 1. De acordo com a temática que me foi passada, viver é um presente de Deus. O pastor me ajudou, ia ter que trazer um pouquinho daqueles dados. O pastor já trouxe, aí agora só embalar a mensagem, né? Agora é bom, fica bom. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo de número 1, verso de número 1. Quem encontrou, diga amém. Olha o texto. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você puder, permaneça com a sua Bíblia aberta e vamos observar alguns detalhes nesse texto. É interessante que Paulo está aqui escrevendo aos Filipenses. Paulo escreve a uma igreja que ele visitou no capítulo 16 do livro de Atos. No livro de Atos, Paulo chega a Filipos, prega, uma mulher se converte, mas também acontece a situação daquela jovem que estava possuída por um espírito maligno, em que ela começa a gritar, dizendo que eles eram homens de Deus, a ponto de Paulo se virar incomodado e orando ou declarando a palavra de Jesus sobre a vida dela. Aquela menina é liberta, e no momento que aquela menina é liberta, os senhores ficam brabos, porque o seu lucro estava perdido, porque é isso que o Evangelho traz. O Evangelho traz liberdade, o Evangelho traz vida. Aí é interessante que eles pegam eles, jogam num calabouço, estão presos por pregarem a palavra de Deus. Só que o texto diz que perto da meia-noite, no momento mais escuro, e da vez passada eu falei sobre isso, no momento mais escuro da vida deles, em vez deles reclamarem, eles decidem cantar um louvor a Deus. Em vez de um momento mais difícil da vida deles, eles levantarem uma voz de ingratidão a Deus, eles decidem, não, nós vamos louvar, nós vamos adorar e nós vamos exaltar a Deus, mesmo no momento de dificuldade. Só que é interessante que quando eles começam a adorar, a cantar hinos, a Bíblia diz que o de repente de Deus se manifesta naquele ambiente, o cárcere estremece,
As portas se abrem, porque esse é o segredo do louvor, irmãos. Se você quer entender algo de estremecer, é você começar a louvar. Se tem algo que estremece, se tem algo que movimenta o ambiente, se tem algo que transforma o ambiente, é quando você começa a adorar. Sabe aquele momento em um ambiente que está angustiante, ambiente que está doloroso, você começa a cantar um louvor, você começa a adorar a Deus, parece que começa a vir aquela presença espiritual no ambiente. Então, em meio a dificuldades, cante louvores. Em meio a dificuldades, adore ao Senhor. Eles começam a cantar, eles começam a adorar. A Bíblia diz que estremece, abrem-se as portas, e aí o texto é claro quando diz que o carcereiro, vendo que as portas haviam se abrido, ele pensa e diz: bom, fugiram todo mundo foi embora. E a Bíblia diz que ele pega uma espada e quis se matar. Aquele homem quis cometer suicídio naquele momento, porque para aquele homem ele pensou: pronto, para mim a vida acabou. Porque sim, naquela época, quando se deixava um prisioneiro fugir, muitas vezes aquele que estava na guarda é quem sofria as consequências. Ele e às vezes toda a família dele é que morriam juntas. No momento em que ele viu aquelas prisões abertas, tudo aberto, ele pensou: todo mundo fugiu, pronto, para mim acabou a vida, perdi a esperança, só me resta tirar a minha própria vida. Só que aí vem uma palavra de alguém que está preso, que é crente, que prega um evangelho. Ele está preso com os pés e mãos atadas, cantando, mas quando aquele homem pega a espada, ele mostra para ele qual é o sentido de um verdadeiro evangelho, porque Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando aquele homem vai tirar a própria vida, Paulo grita lá de dentro, dizendo: não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui, porque é nas horas mais difíceis, é nos momentos mais dificultosos de alguém lá fora, que ele espera uma palavra de você, dizendo para ele: não te faças nenhum mal. Aqui tem um crente para trazer uma palavra de Deus para você. Aqui tem um crente que tem a vida de Jesus dentro dele, e quer transmitir essa vida de Jesus para você. Sabe o que o mundo lá fora está esperando? O mundo lá fora está esperando que nós sejamos luz. O próprio Jesus disse: vocês são a luz do mundo. E entenda uma coisa: quando a luz chega num ambiente, as trevas têm que desaparecer. Não tem como a luz chegar e as trevas permanecer. É por isso que quando você é crente, fiel a Deus, você chega num ambiente onde tinha palavrão, já não tem mais. Você chega num ambiente, estava todo mundo bebendo e fazendo festa. Quando você chega no ambiente, eles começam a dizer: não, peraí, chegou um crente, chegou uma luz. Ei, irmão, se você chega num ambiente e o ambiente das trevas não fica incomodado, tem alguma coisa errada com você. Mas eu creio que nessa noite, o fogo do Espírito Santo nesse ambiente vai começar a incendiar luz novamente nesse ambiente, para que quando você chegue em ambientes de trevas, as trevas não consigam permanecer, porque você é luz nesse mundo. Ele apresenta um evangelho que traz vida. Só que olha que interessante, ele apresenta um evangelho que traz vida para aquele homem. Ele diz assim, quando aquele homem se prostra diante de Paulo e diz: o que eu preciso fazer para me salvar? Paulo olha para ele e diz assim: você só precisa crer no Senhor Jesus, e você será salvo, e toda a tua casa. É interessante que a casa daquele homem nem estava lá, só estava aquele homem lá. A casa dele nem estava lá, mas o fato dele estar lá, Jesus já estava prometendo para ele, dizendo: se você crer no Senhor Jesus, eu não vou transformar só você, mas eu vou transformar toda a sua casa. Sabe o que Jesus está falando para alguém aqui nessa noite? O fato de você vir a esse ambiente e crer no meu nome, crer na minha palavra, eu não vou só salvar você, mas eu vou salvar toda a sua casa. Eu não vou mudar só você, mas eu vou mudar toda a sua casa. Eu não vou incendiar só você, mas através de você, pessoas que estão lá no mundo lá fora serão incendiadas pelo fogo que arderá dentro de você. Aquele homem quis tirar a própria vida, e Paulo vai escrever depois aos Filipenses. E tem um texto, um tema que Deus colocou no meu coração e não deu tempo de terminar de produzir, mas eu estou produzindo. Carta aos Filipenses, ou Filipenses, uma carta contra o suicídio.
É um tema que eu estou escrevendo e que Deus colocou no meu coração no momento que a irmã Priscila me desafiou a vir e trazer uma palavra relacionada a isso. Filipenses, uma carta contra o suicídio. Porque olha só, o suicídio é tirar a própria vida. Só que Paulo, nessa carta que ele está escrevendo aos Filipenses, ele não está livre, ele está preso. Como é que um homem preso por pregar o evangelho consegue falar de uma paz no capítulo 4? Dizendo, há uma paz que excede todo entendimento. Como é que um Paulo que está preso consegue falar de uma alegria que transcende até as circunstâncias que ele está vivendo? Como é que pode Paulo estar preso e ele falar de assuntos como esse a uma igreja de Filipos? Porque Paulo começa a carta trazendo 3 coisas essenciais para a nossa vida. Na verdade são 4, Deus me deu a 4 enquanto eu estava sentado, mas eu preparei 3, se a gente conseguir chegar na 4 a gente vai. Mas olha só, 3 coisas principais Paulo vai trazer sobre a vida. A primeira delas, Paulo começa dizendo assim, Paulo e Timóteo, no versículo 1 que nós lemos. É interessante que ele cita o nome dele e cita o nome de Timóteo. Paulo vai escrever para uma igreja em Filipos, mostrando para eles a importância da identidade. Entender quem eu sou, entender quem você é, entender quem nós somos. Nós estamos vivendo uma geração que valoriza muito mais o CPF do que o RG. Uma geração que quando você vai num banco, quando você vai numa loja comprar alguma coisa, o que eles te pedem é o quê? O CPF. Por quê, Tiago? Porque o CPF eles colocam lá e eles conseguem ver o teu score. Eles conseguem ver o quê? A tua capacidade financeira. Se você tem dívida, se não, você não tem dívida. Se você tem posses, se você não tem posse. Nós vivemos uma geração que valoriza o ter, mas se esqueceu da importância do ser. Nós valorizamos o CPF, mas quando você vai entrar para um outro país, o que eles pedem é o quê? RG. Eles não querem saber o que você tem, eles querem saber quem você é. É interessante que em Mateus capítulo 7, verso 22, em diante a Bíblia vai dizer que vai chegar uns para Jesus, vai dizer, Jesus, mas em teu nome nós profetizamos. CPF. Senhor, mas em teu nome nós fizemos muitas maravilhas. Senhor, mas em teu nome nós fizemos autoridade no teu nome, nós usamos o teu nome. Autoridade. Só que Jesus vai dizer para eles assim, apartai-vos de mim, porque nunca vos... Aleluia. Glória a Deus. Diante de Jesus, Jesus está dizendo, é muito mais importante aquilo que você é do que aquilo que você tem. Certa vez os discípulos são enviados de 2 em 2 para pregar o evangelho, eles pregam, e quando eles voltam diante de Jesus, diz, Jesus, nossa, pessoas são curadas, há milagres, demônios são expulsos, Jesus, aconteceu coisa extraordinária. Jesus olha para ele e diz, olha filho, mais importante do que tudo isso, é vocês terem o nome de vocês escrito lá em cima nos céus. Mais importante do que aquilo que você tem, é aquilo que você é filho de Deus. Mais importante do que a casa, do que o carro, do que as coisas que você tem, são boas, mas isso tudo é passageiro. Mais importante é ter a identidade de Cristo em nós. Mais importante é sermos filhos de Deus, e quando Cristo vier para buscar uma igreja, nós termos o RG escrito no livro da vida, e Jesus vir e nos transportar para estarmos com Ele para sempre. E eu anotei uma frase que brotou no meu coração a partir disso, é que numa geração em que o score vale mais do que a identidade, muitos sabem o que têm, mas já não sabem mais quem são. Está cheio de gente que tem de tudo, como o próprio pastor trouxe hoje. Tem de tudo,
mas porque perdeu a identidade de quem é. Toda vez que você perde a sua identidade, você corre um grave risco. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, Jesus em Lucas capítulo 4, Jesus vai ser tentado pelo diabo. O diabo chega diante de Jesus e diz assim, ó: se tu és o Filho de Deus. O diabo podia trocar em tantas áreas, mas ele disse, não, peraí, eu vou tocar na identidade. O diabo não quer saber das coisas que você tem ou você não tem, porque ele sabe que as coisas são passageiras. O que ele quer tocar é na identidade que você tem diante de Jesus. O que o diabo quer tocar é na identidade que Deus te deu, de filho dele. O que o diabo quer tocar é que você não entenda quem você é em Deus, e por isso você não consiga cumprir aquilo que Deus te colocou na terra para viver. Nós vivemos uma geração que valoriza o ter. Valoriza o ter, mas se esquece de ser. É muito mais importante ser do que ter coisas. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver homens como Jacó querendo ser Esaú. Nós vamos ver Saul tentando colocar a armadura sobre Davi, dizendo agora vai para a guerra. Davi diz, eu não consigo porque eu não sou isso. Há guerras que você não vai conseguir vencer se você não entender quem você é, porque quando você entende quem você é, você entende as armas que você tem. Quando Davi entendeu e disse, eu sou pastor de ovelhas, Deus me chamou para ser pastor de ovelhas, eu não preciso de espada, eu não preciso de escudo, eu preciso daquela funda, só aquilo lá, e umas pedrinhas, porque eu estou acostumado com isso Deus já me fez vencer urso, com isso Deus já me fez vencer leão. Você não precisa das armaduras do mundo, você precisa das armaduras que Deus já te deu. A gente olha para Lucas capítulo 15, a gente vê um filho pródigo. Ele vai e pega tudo que ele queria. Ele diz, pai, me dá minha parte que me pertence. Pai, dá, reparte entre eles bens. Ele vai para longe da casa do pai. Quando ele vai para longe da casa do pai, ele vende tudo, ele gasta tudo, ele perde tudo. Quando ele perde tudo, ele cai em si. A Bíblia diz, eu vou voltar para a casa do meu pai. E ele vai dizer assim, eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou pedir para ser somente um servo dele, um serviçal, um trabalhador. Quando ele está chegando perto da casa do pai, a Bíblia diz que o pai já sai correndo com os braços abertos e abraça o filho. O filho estava olhando para o pai dizendo, eu só quero ter a identidade de um servo, de um servidor somente. O pai olha e diz, não, a sua identidade não é de servidor, não. A sua identidade é de filho. Traz o anel, traz as sandálias, traz a roupa. E entenda uma coisa, antes de qualquer coisa você é filho dele. Tiago, mas eu fui para longe, continua sendo filho. Tiago, mas eu me afastei, continua sendo filho. Tiago, mas eu me perdi, continua sendo filho, porque mesmo lá no mundo, Ele estava cuidando de você. Você não perdeu a sua vida porque Ele te cuidou, você não morreu porque Ele te cuidou, você não se enfiou nas drogas porque Ele te cuidou. Ele te trouxe aqui nessa noite, e o fato dele te trazer aqui nessa noite é porque você é importante para Ele. Você continua sendo filha, você continua sendo filha dele. Está cheio de gente, e nós vivemos essa geração em que quer olhar para o Instagram e quer ser todo mundo. E você não é você mesmo. Você quer imitar todo mundo, mas você não é você mesmo. A gente imita estilo de roupa, imita cabelo, imita trejeitos, imita tudo. Mas a gente esquece da originalidade que Deus colocou dentro de nós, do DNA que Deus já colocou dentro de você. A gente às vezes tem um breve
distúrbio, digamos assim, em que a gente perde a identidade, em que a gente tem às vezes a mesma atitude de José. José está lá, vai para a casa de Potifar, é caluniado dentro da casa de Potifar. Sendo caluniado, ele é jogado no calabouço, na prisão, lá na prisão. O Senhor é com ele, ele interpreta o sonho do padeiro, ele interpreta o sonho do copeiro. O copeiro é restaurado diante do rei. O padeiro morre depois de 3 dias. Aí sabe o que José fala para o copeiro? Diz assim: te lembra de mim. Sabe por quê? Porque José olhou e disse assim: pois é, a vaguinha de padeiro está livre. É para mim. Eu faço bolo, eu faço pão, eu dou um jeito, eu faço. Só que sabe o que é interessante? A Bíblia é clara quando ela diz assim: o copeiro, porém, se esqueceu de José. Aí José, imagino eu, pensando, deve pensar: meu Deus, me esqueceu, eu interpretei o sonho, fui tão bom com ele, o camarada se esqueceu de mim. Só que a Bíblia vai dizer que tempos depois, o faraó tem um sonho, e aí sim, o copeiro se lembra de José. Diz: lá tem um jovem que interpreta sonho, faraó. Aí o faraó diz: manda chamar. Depois que ele interpreta o sonho, o faraó coloca ele como governador. Sabe por quê? Porque José não tinha sido chamado para ser padeiro, não. José tinha sido chamado para ser governador. Tem portas que Deus vai fechar para você, jovem, porque não é para você. Tem portas que Deus vai fechar para você, porque Ele está dizendo: eu não te chamei para isso, eu não te chamei para este lugar, eu não te chamei para esse ambiente. Tem lugares que Deus vai fechar as portas, mas é porque Ele está preparando uma porta muito maior para você viver. Quem crê nessa palavra, levanta a sua mão lá em cima. Deixa eu liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. As portas que foram fechadas até hoje, é porque Deus continua no controle, e Ele está dizendo para alguém nessa noite: eu fechei essa porta porque eu não te chamei para isso. Eu fechei esse emprego porque eu não te chamei para isso. Eu fechei esse trabalho porque eu não te chamei para isso. Eu fechei esse namoro porque eu não te chamei para isso. Eu fechei esse casamento porque eu não te chamei para isso. Eu fechei porque eu não te chamei para isso, porque há algo muito melhor para você viver lá na frente. Há algo muito melhor para você. Porque a gente às vezes entra num desespero. É um namoro que a gente quer desesperar, e às vezes a culpa é nossa, de pessoas mais velhas. Porque a gente vê jovem com 20, 25 anos, só porque ele está interessado nas coisas de Deus, se dedicando a Deus, a gente olha e diz assim: você vai ficar para titio? Você vai ficar para titia? Só que a Bíblia fala de pessoas que se fizeram eunucas por causa do Evangelho. Cuidado com as palavras que você diz, porque talvez as suas palavras podem destruir a mente de alguém. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem bons costumes. Olha para esse jovem e para essa jovem e diga: segue firme em Deus, porque na hora certa Deus prepara um casamento bom para você. Na hora certa Deus prepara uma família abençoada para você. Na hora certa Deus abre a porta de um trabalho para você. Não se desespere, confia em Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Onde está nessa noite a igreja que continua confiando no Senhor? Onde está a igreja nessa noite que diz: eu continuo confiando nele? Está doendo, mas eu confio. Estou chorando, mas eu confio. Está doendo, mas eu confio. Estou angustiado, mas eu confio. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele cuidará de tudo. Identidade. Só que depois de identidade, Paulo vai falar de uma segunda coisa essencial para a nossa vida: propósito. Porque de nada adianta a gente entender quem a gente é, se a gente não cumprir para aquilo que nós fomos chamados. Olha o verso de número 1: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Paulo está dizendo: nós temos uma identidade,
mas nós entendemos o nosso propósito. Uma vida sem propósito é uma vida sem graça. Uma vida sem uma meta, sem um alvo a ser alcançado. Tiago, meta, alvo, sim, não é aquele negócio da Dilma não, tá? Não é que ele chega na meta, dobra, não é aquele negócio não. Paulo fala que esquecendo-me das coisas, na carta aos Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Quem tem os olhos no alvo não tem tempo para ficar olhando para a esquerda nem para a direita. Toda vez que você olha para a esquerda e você olha para a direita, você começa a olhar para a esquerda como Asaf olhou, e começa a olhar e dizer, pois é, os ricos têm mais dinheiro que eu, os ricos parecem viver, mas quando Asaf entrou no templo e colocou os olhos no alvo, ele disse assim, porém, o fim deles é muito triste. Entenda, o nosso tempo aqui na terra passageiro. Prossiga em direção ao alvo, prossiga em direção ao propósito, prossiga em direção ao propósito de Deus sobre você. Propósito. Paulo vai dizer, nós somos servos. Eu não vou conseguir entrar muito nesse termo, servos, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós recebemos uma unção de Deus, e eu sempre falo isso para os meus alunos da escola. Existe uma diferença entre o Espírito dentro e o Espírito sobre. O Espírito dentro fala de salvação. Efésios vai falar sobre que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Mas Atos capítulo 2 fala de um Espírito sobre, porque veio sobre eles como línguas repartidas como de fogo. Fala de uma capacitação. E entenda uma coisa, capacitação ou unção sem propósito, toda vez que nós tivermos uma unção sem propósito, nós podemos acabar nos tornando um diabo. Se o projetor puder projetar para mim, por favor, Ezequiel 28:14. Estava demorando, né? Estava demorando para usar os 28:14. Olha lá. Além disto, fostes também ungido como querubim guardião. Está falando do diabo antes de ser diabo. Ele estava dizendo, você foi ungido com um propósito, ser guardião. Olha agora, afinal, foi precisamente para essa função que eu te designei. Estivestes também no monte sagrado de Deus e caminhavas entre as pedras resplandecentes. Verso 15. Naquele tempo, você era irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que fostes criado, até o dia em que se observou malignidade em você. Toda unção que deixa de cumprir o propósito corre o risco de você se tornar um diabo. Porque em Isaías 14 vai falar sobre isso. Ele vai dizer, como caístes do céu, ó querubim ungido. Você que debilitava as nações, falando do domínio que ele tinha sobre os anjos, que Deus lhe havia colocado como guardião. Mas por causa dele não entender o propósito, por causa dele não cumprir mais o seu propósito, mas em vez de cumprir o propósito, ele disse, eu vou subir ao mais alto dos céus, e estabelecerei o meu próprio trono, acima das estrelas de Deus. Toda vez que você não cumpre o propósito, corre o risco de você se afastar para aquilo que Deus te chamou. Entenda, cumpra o propósito que Deus te deu, cumpra a chamada que Deus te deu. Porque olha só, o propósito ele vai estar alicerçado em 3 coisas. Por favor, Atos 13:36. Os caras são bons no projetor ali, pastor. Os caras acham que entendem de Bíblia. Atos capítulo 13, verso 36. Olha lá. Porque Davi, depois de servir a sua própria geração, pela vontade de Deus,
foi sepultado com os seus antepassados, e o seu corpo se descompôs. Olha só se isso aí não parece a lápide de alguém que morreu. Está dizendo, depois de servir a sua própria geração. Na minha tradução vai estar escrito, depois de cumprir o propósito de Deus no seu tempo, adormeceu. O tempo que Deus te deu é o hoje, e é nesse tempo que Deus quer cumprir o propósito dele na sua vida. Deus quer levantar uma geração de pessoas que não deixam o tempo passar, ou que ficam como muitos trabalhadores, eu vou matar o tempo. Deus não te chamou para matar tempo não, Deus te chamou para você assumir o tempo em que você vive, e no tempo que você vive, você cumprir o propósito de Deus. Entenda, Deus derramará uma unção sobre a sua vida de tal maneira, que será para você cumprir a vontade de Deus, que será para você cumprir o propósito de Deus. Quem crê nessa palavra, levanta a mão, porque é uma unção de Deus descendo sobre a sua vida nessa noite, uma unção que capacita, uma unção que te enche, uma unção que te ajudará a cumprir o propósito de Deus. Quando nós olhamos para a história de Esther, nós vamos ver uma mulher que foi levantada por Deus. É interessante que no livro de Esther o nome de Deus não aparece, mas Deus está no controle de todas as coisas. Só que olha só, projeta para mim Esther capítulo 4 verso 14. Esther 4, 14. Há um decreto que foi dado de que todos os judeus deveriam morrer. Estava sendo espalhado esse decreto, pronto, acabou a vida para todos. Só que Mardoqueu vai e fala para Esther, diz o seguinte: ô Esther, se você se calar nesse momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra. Se você não quiser fazer, Deus levanta outro. Se você não quiser fazer, não se preocupe, Deus levanta outro. Por que você acha que em Lucas capítulo 5, quando a Bíblia fala que Jesus vai indo e ele vê dois barcos, um era de Simão Pedro, ele disse: Simão Pedro, me empresta o teu barco. Se Simão Pedro não quisesse emprestar, tinha um outro barco para Jesus usar. Se você não quiser emprestar o seu barco, Jesus utiliza o do outro, que vai deixar ele usar. Se você não quiser emprestar o seu barco, mas olha só, entenda uma coisa, que se você abrir mão do seu barco e dizer: Jesus, esse é o meu barquinho, pode usar, Jesus derramará uma multiplicação tal sobre o seu barco, que até o próprio barco vai ir a pique, como diz a Bíblia. Ei, entenda uma coisa, tudo aquilo que está em suas mãos, Deus quer usar. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós entregamos nossa casa, nós entregamos nosso dinheiro, nós entregamos nossa família, nós entregamos tudo aquilo que temos, nós entregamos tudo aquilo que somos. E se nós deixarmos Deus usar tudo aquilo que nós temos, tudo será para a glória dele, para louvor dele, para a honra dele, para a glória dele. Identidade, propósito. Só que agora Paulo também vai falar de algo muito importante. No capítulo 1 e verso 1 de Filipenses, ele vai falar: Paulo e Timóteo, identidade, servos de Jesus Cristo, propósito. E olha só o que é interessante, você só consegue servir a Jesus quando você entende quem você é. Depois que ele diz Paulo e Timóteo, quando nós entendemos a nossa própria identidade, aí sim nós estamos prontos para cumprir o propósito. Aí olha o texto: a todos os santos que estão em Cristo Jesus. É interessante essa expressão em Cristo Jesus, ou em Cristo, porque fala de um terceiro elemento, o pertencimento. Todo mundo precisa pertencer a algum lugar. Todos nós temos essa necessidade, e nós procuramos nos encaixar. Na escola a gente procura se encaixar ou com os descolados, ou com aqueles que usam
um tênis de um tipo, uma calça de um jeito, que usam mais esse tipo de coisa. A gente sempre vai tentando pertencer a um grupo, mas Paulo vem apresentando para nós um grupo mais elevado a pertencer. Qual, Tiago? Em Cristo Jesus. Paulo vem apresentar, ele diz assim: eu sei, na terra todo mundo quer pertencer a alguma coisa, mas eu tenho um lugar muito melhor para pertencer. Qual, Paulo? Em Cristo Jesus. Paulo começa dizendo: a todos os santos em Cristo Jesus. E olha só, deixa eu te apresentar 6 bênçãos de estar em Cristo Jesus. Por favor, projeta 2 Coríntios 5,17. Para quem me conhece, irmão, eu gosto de pregar a Bíblia, ok? Contra a Bíblia não tem argumento. 2 Coríntios 5,17, olha lá. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova. As coisas velhas ou antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por que vale a pena pertencer a Cristo? Porque em Cristo Ele nos faz uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, Ele está dizendo, já passou, já foi, eis que tudo se faz novo. Eu tenho uma bênção nova para você, eu tenho uma vida nova para você, eu tenho algo novo para você. O próprio Jesus disse: não tem como deitar o vinho novo em odre velho. Por isso que Jesus diz: abandona esse velho, para que o novo de Deus possa vir sobre a sua vida. Há um novo de Deus para você nessa noite, há um novo de Deus para a sua casa nessa noite. Nova criatura. Segunda bênção de estar em Cristo, Efésios capítulo 1, verso 7. Nele, em Cristo, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos nessas ofensas e nesses pecados, mas Ele veio e nos deu vida. Por causa do seu riquíssimo amor com que nos amou, mesmo estando nós mortos em ofensas e pecados, Ele veio e nos deu vida. A vida para você. Perdão, Tiago, mas você não sabe o que eu fiz, e nem quero saber o que você fez. O que importa é que há uma redenção, há um perdão para os seus pecados nessa noite. Tiago, mas eu errei. Tiago, mas eu peguei. Não se preocupe. Assim como o pai estava com os braços abertos para o filho, Deus está dizendo nessa noite para alguém: eu continuo com os braços abertos para você. Há perdão, há redenção para você nessa noite. Há perdão, há redenção para você nessa noite. Há perdão, há redenção para você nessa noite. Só que olha só, terceira bênção, capítulo 8, verso 1 de Romanos. Nova criatura, redenção e perdão. Agora, em primeiro lugar, Romanos capítulo 8, verso 1. O Senhor inverteu. Ô, irmão, não me ajuda, viu, crente? Portanto, agora não há. O que ele diz? Não há mais nenhuma. O diabo não pode ficar tentando te condenar, viu não, irmão? Agora, ele diz agora, porque você recebeu perdão, porque você recebeu redenção, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que vale a pena estar em Cristo? Porque quando o diabo vem e diz, você é isso, você é aquilo, você olha para ele e diz, sim, só mesmo, mas eu estou em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus não há mais condenação. Você não pode mais apontar o dedo, você não pode mais falar nada, porque eu estou em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus nessa noite? Quem está em Cristo Jesus nessa noite? Quarta bênção, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a
mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus Ele não te dá uma vida passageira, Ele te dá uma vida eterna. É uma vida que não passa. Quando esse pó tombar, quando você for parar lá no túmulo, fique tranquilo, porque há uma vida eterna aguardando por você. Há um lugar onde Deus está esperando por você. Há um lugar onde Ele está esperando e aguardando a sua chegada, porque a vida é eterna, não é passageira, não é passageira. Deus está dizendo para alguém nessa noite: há uma certeza de salvação para você, porque a minha vida é eterna sobre a sua vida. Quinta bênção, Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O diabo não pode mais te acusar que você vive uma vida sem bênção. Você é abençoado por Ele. Há uma bênção de Deus sobre a sua vida, há uma bênção de Deus sobre a sua casa. Tiago, mas como assim? É bênção espiritual? Sim, está no mundo espiritual, mas vai ser transferido nessa noite sobre a sua vida para a glória de Deus, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1: no princípio criou Deus os céus e depois a terra. Deus começa a trabalhar nos céus, Deus começa a decretar nos céus. O próprio anjo, quando vem a Daniel, diz: Daniel, a tua resposta lá no céu já tinha sido respondida há muito tempo, mas agora ela chegou. Entenda, a bênção do Senhor sobre a sua vida já está preparada nos céus, mas nessa noite virá sobre você para a glória de Deus. Última bênção de estar em Cristo, Filipenses capítulo 4, verso 7. Se você puder, abra na sua Bíblia mesmo. Filipenses 4, 7. Vamos ler a partir do verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes sejam as vossas petições em tudo conhecidas diante de Deus, através de orações, de súplicas, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em meio às tuas tribulações, Deus está dizendo nessa noite para alguém: eu tenho uma paz para você nessa noite. Em meio a essas dificuldades, em meio a esses problemas, Deus está dizendo: porque você me pertence, porque você está em Cristo, porque você pertence a este lugar, eu não tenho somente uma nova criação para você, eu não tenho somente redenção e perdão para você, eu não tenho somente a palavra de que não há mais condenação sobre você, eu não tenho somente vida eterna, eu não tenho somente bênçãos espirituais, mas eu tenho uma paz que excede todo entendimento. É aquela paz que o mundo olha e diz: mas como ele não desaba? Mas como ela não desaba? É porque essa paz não é possível entender. Essa paz está vindo sobre você nessa noite, essa paz está vindo sobre a sua casa nessa noite, essa paz está vindo sobre o seu trabalho. Levante uma das suas mãos, levante as suas duas mãos no mais alto, o mais alto que você puder. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Deus está dizendo: eu estou derramando paz sobre a sua vida nessa noite, eu estou derramando paz sobre a sua casa nessa noite, eu estou derramando paz sobre o ambiente atribulado. Há uma paz de Deus chegando, há uma paz de Deus chegando, há uma paz de Deus chegando, há uma paz de Deus chegando sobre você. Há uma paz que excede todo entendimento nessa noite sobre nós. Há uma paz sobre o seu casamento chegando nessa noite hoje. Há uma paz em meio a essa enfermidade chegando hoje.
Tiago, eu estou sofrendo uma enfermidade. Fique tranquilo, há uma paz para você nessa noite hoje. Há uma paz que vai exceder o entendimento. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: mas como? Ele tem câncer, ela tem câncer. Mas como ele não consegue correr, ele não consegue caminhar? Mas como ele tem dor, como é que ele consegue fazer isso? É porque a paz que excede todo entendimento e guardará a sua vida, guardará o seu coração, guardará há uma paz de Deus chegando nessa noite. Pertencimento. Primeiro, identidade. Segundo, propósito. Terceiro, pertencimento. E é interessante quando a gente olha para a história de um menininho chamado Davi. No capítulo de número 13, verso 22 de Atos, quando Paulo está pregando, ele vai dizer assim: olha, esse menino Davi, um dia foi achado por Deus. Se você puder, projeta para mim Atos 13, 22. Vai ficar mais claro lendo. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, o qual deu testemunho também e disse: achei a Davi. Perceba, Deus está dando testemunho dizendo: eu que encontrei Davi, não foi Davi que me encontrou. Não foi você que encontrou ele, foi ele quem te encontrou primeiro. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou, foi ele quem deu o primeiro passo, foi ele quem morreu na cruz, foi ele quem entregou, foi ele quem te achou. O fato de você estar aqui nessa noite é porque Deus está dizendo para alguém: eu te achei. Você não estava perdido, eu te achei, eu te encontrei no meio de tantos, no meio de muitos, eu te achei. Só que olha o texto: achei a Davi, filho de... Ele é filho de quem? Filho de Jessé. E Jessé, em um dos significados do nome Jessé, vai significar eu possuo. Em uma das raízes vai ser eu possuo, ou seja, o texto está dizendo Davi pertencente a Jessé. Só que olha o que é interessante. Quando Deus encontra Davi e o unge, se você puder projetar para mim 1 Samuel 16, 13, olha o que vai acontecer. Quando Deus encontra alguém e derrama da sua unção sobre alguém, olha o que vai acontecer. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir do momento que Deus derrama da unção sobre você, ele estava dizendo: até esse dia ele pertencia a José, agora ele pertence a... Deus está dizendo para alguém nessa noite: até hoje você pertenceu a todo mundo, até hoje você pertenceu a namoricos, até hoje você pertenceu a isso, até hoje você pertenceu a... mas hoje eu derramarei da minha unção sobre você, e você não vai mais pertencer a ninguém, você vai pertencer a mim, você vai pertencer a Cristo Jesus. Deus está dizendo: eu tenho uma unção para ser derramada sobre você, e esse Espírito vai se apoderar da sua vida, a ponto de você me pertencer e você declarar como Paulo: não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Irmão, levante a sua mão bem alto. Deus está derramando da unção sobre você agora. Deus está, Senhor, aonde há um coração desejoso, derrama agora, Jesus. Derrama agora da tua unção, Jesus. Aonde alguém dizendo: Senhor, eu pertenço a ti, eu pertenço a ti, derrama da tua unção, derrama da tua unção, Jesus, derrama da tua graça, Jesus. Há uma graça de Deus descendo nesse ambiente agora, há uma graça de Deus nesse ambiente agora, há uma graça de Deus descendo sobre nós. Abra sua boca e adore.
Até hoje você pertenceu às circunstâncias. Quando as circunstâncias batiam, você dizia: pronto, acabou, terminou, eu vou tirar minha vida, não tem mais por que viver, não tem mais por que continuar. Mas Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu tenho identidade, eu tenho propósito, eu tenho pertencimento para você. Eu tenho identidade, eu tenho propósito, eu tenho pertencimento para você. Eu tenho identidade, eu tenho propósito, eu tenho pertencimento para você. Eu tenho identidade, eu tenho propósito, eu tenho pertencimento para você. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Isso, adore a Jesus, adore a Jesus. Adore a Jesus. Isso, abre a sua boca, levanta a sua mão o mais alto que você puder. Isso. Há uma graça, esse ambiente está propício para Deus manifestar aqui nessa noite. Há uma unção de Deus descendo sobre esse ambiente nessa noite. Há um ambiente de glória nessa noite preparado para nós aqui. Há uma unção que desce, a unção que despedaça todo o jugo nessa noite está aqui. Isso, adore, abre a sua boca. Enquanto você adora, Ele derrama da bênção dEle sobre você. Enquanto você adora, Ele derrama sobre você. Abandona bagachara bagaçura bagaça. Aleluia. Fique de pé. Aleluia. Fique de pé adorando. Fique de pé adorando. Orar, pastor. Orar. Orar. Sim. Amém. Aleluia. Amor, prepara um louvor. Aleluia. Há uma graça de Deus sobre esse ambiente nessa noite. Feche os seus olhos. Só que Paulo vai concluir esse versículo 1, ele vai dizer assim, ó: os que estão em Cristo Jesus, aos santos que estão em Cristo Jesus. Mas ele também vai dizer assim, ó, que estão em Filipos. Porque Paulo vai falar de uma coisa extremamente importante. Nós estamos na terra, mas não pertencemos a essa terra. Paulo vai dizer uma coisa extremamente importante. Você está aqui, mas você é o que Pedro vai escrever. Projeta para mim 1 Pedro capítulo 2, verso 12. 1 Pedro 2, 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal, é o verso 11, verso 11. Eu vi que tinha pulado o versículo. Olha só: amados, peço-vos como... Ele está dizendo, vocês são peregrinos. Tiago, o que é peregrino? Peregrino é aquele que está de passagem. Forasteiros não pertencem a esse ambiente. Nós estamos em Filipos, mas não pertencemos a Filipos. O próprio Jesus em João capítulo 17 vai dizer: Pai, eu não peço que vocês tirem eles do mundo, porque eles não são do mundo. Você não pertence a esse mundo, não. Você não pertence a essa. Você é peregrino e forasteiro. Você está só aqui de passagem para manifestar a identidade de Deus em você. Você está aqui de passagem para manifestar o propósito que Ele tem para você. Você está aqui de passagem para viver o propósito de Deus sobre a sua vida, porque você pertence a Ele. Nessa noite Deus tem uma unção para derramar sobre vidas, e Deus nesses últimos dias tem me usado dessa maneira. Mas olha só, eu quero pessoas de coragem, que tenham coragem de passar à frente e dobrar os seus joelhos. Eu quero orar por você.
Tiago, eu quero viver essa experiência. Eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre mim. Eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre a minha casa. Eu quero viver o sobrenatural de Deus sobre o meu ministério. Deus está dizendo: tenha coragem de vir aqui e dobrar os seus joelhos diante de Deus. Ele tem uma unção para você. Eu te aguardo aqui nessa noite. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero declarar essa unção sobre a sua vida nessa noite. A unção que despedaça todo o jugo está aqui nessa noite para Deus derramar sobre a sua vida. Isso, adore. Abre a sua boca e adore. Quem tem coragem vem. Quem tem coragem vem. Dobre o seu joelho na frente. Eu quero orar por você. Aleluias. Feche os seus olhos, vai adorando. 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 Isso. Os pastores, me ajudam em oração, por favor. Pastores, me ajudam. Há uma graça de Deus para esse ambiente nessa noite. Isso. Abre a sua boca e adore. Há uma unção de Deus sobre a sua vida agora. Eu te encho agora. Eu te encho agora. Eu te queimo com o meu fogo. só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Declare nessa noite: eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Manifesta a tua glória sobre a vida desse jovem, Jesus. Manifesta a tua glória
mais. Há uma glória de Deus nesse ambiente. Deus está batizando vidas com o Espírito Santo. Ah, Jesus, mais. Derrama da tua glória, Jesus. A unção de Jesus desce sobre a vida delas agora, em nome de Jesus. A unção de Jesus que despedaça todo jugo, toda dúvida, toda angústia. Agora, mais Espírito. Tira a preocupação, tira as dúvidas. Conduza, Jesus. Mais Espírito Santo, mais. Em nome de Jesus, enche do teu Espírito, Jesus. Enche do teu Espírito, Jesus. Há uma graça de Deus sobre esse ambiente. Eu vejo vidas chorando aqui na frente, irmãos. Há pessoas rendendo as suas vidas ao Evangelho de Deus, dizendo: Senhor, eu pertenço a Ti. O inferno perdeu mais uma vez. O inferno perdeu mais uma vez. O inferno já é derrotado para a glória de Deus. Há uma glória, uma graça de Deus. Há uma glória, uma graça de Deus. Há uma glória, uma graça de Deus. Há uma glória que invade esse ambiente nessa noite. Isso, encontre alguém e abaixe alguém. Encontre alguém e abrace alguém. Encontre alguém, abrace. Chore com ele. Chore com ela, diga assim: Deus tem identidade. Deus tem propósito. Deus tem pertencimento. Fale para alguém: Deus tem identidade. Deus tem propósito. Deus tem pertencimento para a glória dele. Se equivocou, eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Aleluia. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar Eu não sei depois, se tem. só pra impressionar. Eu tô O filho teu tá aqui na montando frente, vem aqui dar um abraço eu quero nele. impactar, eu já lhe aviso Vem aqui logo. os pais. Não pense que Venham, dá um abraço nos que a história filhos. acabou. Talvez E tenha que jovem você aqui que não tem o seu pai aqui, eu mas vou vem aqui adorar a Deus junto. pra operar Isso, vem aqui. com os olhos da Vem aqui fé adorar a Deus pra juntos. chegar. Pais, vem aqui, E vem ainda abençoar os tem teus vida filhos nesta aí. noite. E mesmo que Aleluia. o cenário diga que é o fim. Aleluia. As Isso. evidências gritam Os que é pra pais, vem aqui dar um abraço no desistir. filho. Mas eu estou Aleluia. dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. Aleluia. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto Isso. e afirmo pra você. Aleluia. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Aleluia. Eu vou. Aleluia. Aleluia. Eu vou Adore o deixar nome do Senhor. pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história Aleluia. acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os Aleluia. olhos da fé pra se enxergar que ainda tem vida aí. Aleluia. E mesmo que Aleluia. o cenário diga que é o fim e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo: ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você: ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia. Aleluia. Eu quero fazer um convite aqui. Tem alguém que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Tem alguém aqui nesta noite? A palavra falou contigo e você quer tomar uma posição hoje com Deus.